Olá, aqui é a professora e arquiteta Roberta Vendramini e daqui a pouquinho vocês iniciarão a modelagem do guarda-corpo de vidro da escada com a arquiteta e professora Cláudia Vasques. Mas antes eu gostaria de deixar um recadinho sobre o suporte e as dúvidas recorrentes das aulas sobre o guarda-corpo de vidro, porque nós fizemos essas videoaulas no Revit 2018 e alguns alunos encontraram dificuldades nas versões 2015, 2016 e 2017. Por isso, a nossa equipe desenvolveu este documento sobre dúvidas recorrentes das videoaulas do módulo 13, escadas e guarda-corpos de vidro. Então, eu deixarei aí na descrição do vídeo o link para você poder baixar este documento. Caso você tenha qualquer dúvida, você consulte, e se você não encontrar a sua dificuldade ou solução neste documento, você pode ainda entrar aqui no nosso grupo de ajuda no Facebook, postar, os professores lhe ajudarão e depois a dúvida poderá fazer parte desse documento, ajudando os alunos que ainda iniciarão os cursos. Então, deixo vocês agora com a professora Cláudia Vasques e bons estudos. Olá, professora Cláudia Vasques com vocês novamente. E dando continuidade à modelagem da nossa escada, vamos agora aprender a configurar o guarda-corpo com painel de vidro aqui no Revit 2018. Eu estou aqui com o nosso arquivo da aula passada, com a nossa escada monolítica, com os pisos de madeira, e um guarda-corpo padrão aqui, qualquer do Revit. O Revit, ele tem um guarda-corpo com painel de vidro que carrega por default nos seus templates, mas ele não está aqui nesse nosso arquivo. Então, para isso, nós vamos carregá-lo e depois substituir este guarda-corpo por este modelo com painel e vamos começar a estudar as características dele, certo? Bom, para isso nós vamos aqui em Arquivo, vamos pedir para abrir um novo projeto, escolher aqui um modelo de arquitetura. Vamos alterar a unidade para metros, né? Comando UN, metros, com 2 casas decimais, ok. E aqui mesmo, nessa planta de piso, nível 1, na aba Arquitetura, Circulação, Guarda-Corpo, vamos escolher aqui, olha, Caminho do Croquis. E na paleta de propriedades de tipo, temos aqui painel de vidro preenchimento inferior. É o padrão do Revit, tá? Vamos selecionar esse tipo e desenhar um trecho qualquer aqui. Olha só como que é esse modelo. Vamos aplicar aqui um sombreado, ok? Nós já sabemos quais são as partes que constituem um guarda-corpo. No nosso caso aqui, nós temos balaústres, que são os elementos verticais, e nós temos os corrimãos, que são os elementos horizontais, e o fechamento com painéis de vidro. Vamos selecionar este guarda-corpo, Ctrl C para copiá-lo. Vamos voltar lá no nosso arquivo e vamos colar em qualquer lugar aqui, com Ctrl V, apenas para carregá-lo no nosso modelo, tá? Pronto, colocamos ele aqui, não está visível nessa planta, para isso, para a gente não faz diferença nesse momento. Se nós abrirmos aqui o 3D padrão, né? O guarda-corpo tá aqui, ó, tá? Podemos, agora que nós já carregamos, podemos até deletá-lo, ok? Vamos voltar lá na nossa vista de arquitetura. Tá com uma caixa de corte, né? Vamos selecionar este guarda-corpo e agora, aqui na paleta de propriedades de tipo, olha lá, já carregamos aquele modelo. Vamos aplicá-lo aqui para ver o que acontece. Muito bem.
Antes de prosseguirmos, nós precisamos fazer uma avaliação teórica aqui da questão dos guarda-corpos em relação às escadas. Na aula em que nós colocamos o guarda-corpo lá no terraço, nós vimos algumas considerações a respeito da necessidade das normas que regulam a utilização dos guarda-corpos. Altura mínima, a questão dos vãos, a questão da localização do guarda-corpo em relação a alguma mureta, ok? O comportamento, né, as especificações para os guarda-corpos do tipo gradil, como distância entre os elementos, a questão da necessidade de um fechamento em alturas que sejam inferiores a 45 centímetros, para que não haja nenhum risco de acidente, evite escalada, certo? E agora, em relação às escadas, nós temos as seguintes considerações. Normas. Assim como nos demais guarda-corpos, nós precisamos observar as definições das NBRs 14718, de guarda-corpos para edificação, da 9077, que são as saídas de emergência em edifícios, da 9050, que é a nossa norma de acessibilidade, da 7199, que são de vidros na construção civil, e outras referentes a materiais mais específicos, tipo material do balaústre, é aço inoxidável, é alumínio, é uma esquadria de madeira, tá ok? E também para fazer aquela lembrança para vocês, né? Que no nosso e-book do curso especial Escadas, Rampas e Guarda-Corpos, você obtém informações e outras aulas referentes a esses assuntos. Bom, 14.718 em relação à aplicação dos guarda-corpos em escadas. Devem seguir as mesmas limitações em relação aos afastamentos e às alturas definidos para os guarda-corpos em áreas planas, que nós já vimos lá no terraço, com uma ressalva extra aqui dessa questão da necessidade de um afastamento inferior a 5 centímetros entre o piso, que é essa ponta do bossel da escada, e essa longarina inferior, né? Ainda em relação a 14.718, esta norma ela não nos traz informações a respeito de seções mínimas de balaústres, certo? Ela apenas nos indica as questões referentes a métodos de ensaios e especifica que todo e qualquer guarda-corpo deve ser prototipado e ensaiado para que se possam avaliar as condições de segurança em relação aos esforços, sejam eles horizontais, verticais ou de impacto, que as peças que compõem um guarda-corpo vão estar sujeitas durante a utilização. E são esses ensaios que vão permitir aos fornecedores o correto e adequado dimensionamento dessas peças, ok? 9077, a norma de segurança. Consideração principal em relação à altura da guarda, no caso, mínimo de 1,5 m, a altura do corrimão, especificamente entre 80 e 92 centímetros, e a distância dessa superfície superior aqui do corrimão em relação a um obstáculo, a uma parede, a própria guarda, a mureta ou uma parede, no mínimo de 4 centímetros. 9050 faz menção à questão da dimensão da seção circular para os corrimãos, com as suas dimensões mínimas de 3 centímetros de diâmetro ou inferior a 4,5 centímetros. Também atentando aqui para essa distância mínima de 4 centímetros em relação a algum anteparo, e caso esse corrimão esteja embutido em algum vão,
com essa altura superior aqui a 15 centímetros. 7199, a norma de vidros para a construção civil. Ela especifica que para o caso dos guarda-corpos com este tipo de material, os mesmos devem ser laminados de segurança, ou então vidros aramados, ou então vidros insulados compostos pelos dois tipos acima. Em relação a esse tipo de vidro, é necessário ainda que se observe as normas ABNT específicas para o mesmo. Por exemplo, no caso do vidro laminado, é a NBR 14697. Por fim, temos ainda a questão da especificação da espessura do vidro. O governo de Santa Catarina, como sempre, tem um material muito bom, que é a Instrução Normativa 018, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, que traz na sua seção 4 uma tabela onde especifica que as dimensões dos painéis de vidro em relação à condição de fixação dos mesmos e relaciona a espessura do vidro indicada. No nosso caso, nós vamos trabalhar com painéis apoiados em 3 lados, nas laterais e na parte inferior com a borda superior livre. Então, nós vamos utilizar painéis com 21 milímetros de espessura, ok? Vamos voltar lá para o Revit e agora sim nós vamos analisar este modelo aqui de guarda-corpo padrão do Revit. Bom, para facilitar o nosso trabalho, vamos selecionar esse conjunto da escada e do guarda-corpo com Ctrl, tá? Selecionei a escada, Ctrl guarda-corpo e vamos isolar esses elementos para facilitar o nosso trabalho. Olha só o que acontece aqui, né? Essa configuração de guarda-corpo do Revit, nós podemos observar aqui que nós temos essa questão dessa diferença de altura dos painéis de vidro aqui em relação aos degraus. Gente, eu vou selecionar essa escada, vou fixá-la para que a gente não fique capturando ela aqui com o mouse, tá? Nós temos também aqui um espaço muito grande, né? Nessa área do patamar. Nós temos essa questão desse avanço do balaustre em relação a esse piso, ou seja, uma série de ajustes são necessários para os guarda-corpos com painéis de vidro. É um trabalho realmente bastante meticuloso, milimétrico. Selecionando mesmo, vamos abrir aqui na paleta de propriedades o editar tipo. Como é que ele foi construído? Um guarda-corpo no Revit, ele é composto aqui na seção de parâmetros construção por configurações de corrimãos não contínuos, que são esses corrimãos intermediários aqui entre os balaustres, tá? E também a configuração dos balaustres em si. No corrimão não contínuo, se nós clicarmos aqui em editar, olha, nós vamos identificar que existem 2, né? Um corrimão 1, que está a 80 centímetros de altura, que é este logo abaixo do corrimão superior, e um corrimão 2, que está a 70 centímetros de altura, ok? Podemos definir um deslocamento lateral para cada um desses corrimãos, isso é muito útil. Podemos definir o perfil. Então, se é um perfil, nós podemos modelar esse elemento. Aqui, no caso, ele utiliza um perfil de corrimão quadrado de 20 milímetros. E também podemos aplicar materiais. Nos balaustres, esta seção de colocação dos balaustres é bem intensa, bem interessante também. Como funciona isso aqui?
Nessa parte principal aqui, padrão principal, é onde nós definimos a sequência regular dos balaústres na construção do guarda-corpo. Como é que eles se distribuem aqui em relação ao comprimento do lance e as dimensões dos patamares. E funciona como um esquema de loop, tá? Nós temos aqui uma sequência lógica de inserção desses elementos. Então, esse primeiro elemento aqui, olha, balaústre regular, a família e o tipo dele. A família, aço plano de pé, o tipo 50 por 12 milímetros, tá? É quem? É esse primeiro balaústre aqui. Nós não estamos nesse sentido de subida. Então, é este primeiro poste que é colocado aqui, ok? Ele se comporta da seguinte maneira. Ele é localizado, é posicionado no hospedeiro, ou seja, na escada, sem nenhum deslocamento da base. A gente pode ver que ele está corretamente posicionado sobre o piso. O elemento de topo dele, até onde ele alcança, né? Aqui, no caso, ele está atingindo o elemento de corrimão superior dessa escada. Olha lá. Não tem nenhum deslocamento do topo, sem nenhuma distância do anterior, ou seja, caso tenha algum elemento antes dele, ele vai praticamente se sobrepor aqui, tá? E também um campo de deslocamento lateral. Na sequência vem um outro balaústre, que é o painel de vidro. Esta família aqui, painel de vidro tipo 800 milímetros, que também é posicionado sobre o hospedeiro, porém com deslocamento da base de 10 centímetros, que é o que dá essa diferença de altura aqui em relação ao balaústre. Ele chega até o corrimão 1, olha lá, aquele de 70 centímetros, tá? Tem um deslocamento desse topo de 10 centímetros para baixo, para ficar mais rentinho aqui, com um deslocamento do anterior de 40 centímetros, sem nenhum deslocamento lateral. E logo na sequência, nós temos aqui um padrão final com uma distância do anterior setada em 40 centímetros. O que significa isso, né? Nós estamos vendo que o tipo utilizado é de 80 centímetros, tá? Então, o que o Revit faz? Ele insere o balaústre, deu aqui metade, a gente sempre vai definir metade da largura dele, 40 centímetros, ele vai espaçar mais 40 centímetros e vai colocar a outra parte do painel. E depois ele vai inserir, ele volta aqui nessa sequência e insere um novo balaústre de aço plano de pé e assim sucessivamente. Essa é a questão do loop e esse conceito do afastamento, dessa distância do anterior, para balaústres de painel de vidro é fundamental que você compreenda para que funcione o seu guarda-corpo desse tipo, ok? Bom, a próxima configuração aqui diz respeito aos padrões de quebra, né? Como assim padrão de quebra? Em que pontos que vão ser inseridos balaústres? Nós temos a opção cada segmento final, ângulos maiores do que, no caso de guarda-corpos que estejam em locais planos, você vai ter, ele não segue 90 graus numa virada, então você pode definir se vai haver um balaústre ali ou então nunca. Ou seja, ele não vai colocar balaústres nesses encontros, nessas mudanças de direção. Aqui está marcado para cada segmento final, ou seja, aqui, por exemplo, né, no patamar. Aqui começou o patamar, chegou aqui no final, obrigatoriamente tem um balaústre de canto, tá?
aí ele segue com aquela sequência, outro balaústre de canto. Dá para ver aqui que realmente tem uma duplicação, né? Aqui, a justificativa. Como é que esses elementos se comportam em relação ao comprimento do seu hospedeiro, tá? Espalhando-se, no caso, a partir do centro. Podemos optar também por início, final ou espalhar o padrão para caber. Essa opção aqui geralmente não dá muito certo com painel de vidro por causa dessa dimensão, tá bom? Preenchimento do excesso. O que significa um preenchimento de excesso? Olha o que acontece quando a gente abre esse seletor. Nós temos aqui todos os balaústres que estão carregados neste modelo. No caso desses vãos que ficam sobrando aqui em volta desse painel do patamar, nós podemos, através deste recurso, definir que este vazio seja preenchido por algum outro balaústre, tá? Podemos ainda pedir para que o Revit instale balaústres nos degraus das escadas. Se nós marcarmos esta opção, podemos inclusive definir a quantidade e a família de balaústre, ok? E aqui em polos, nessa seção polos, é onde nós especificamos quais serão os modelos, os tipos dos postes, que ele chama de postes, inicial, de canto e final da nossa sequência. Todos eles estão configurados com a mesma família e tipo do balaústre regular aqui, tá bom? Sendo que todos eles hospedados tem como base o hospedeiro, né? A própria escada. Não tem nenhum deslocamento da base, o topo de todos eles é o elemento de corrimão superior, não existe um deslocamento do topo, então ele vai bem até lá em cima, e aqui ele tem um espaçamento, olha só, de 2 milímetros a partir do início da sequência, o central não tem nenhum espaçamento e o último de menos 2 milímetros em relação ao final do trecho do guarda-corpo, do eixo, tá? Por que isso, hein? Para que esse elemento não fique embutido na parede, tá? Nós vamos aprender isso direitinho como configura. E também podemos definir um deslocamento lateral em relação ao eixo do guarda-corpo. Vamos cancelar isso daqui e voltar para o estudo do tipo. Já vimos a sequência dos corrimãos, como é que funcionam, já vimos a sequência dos balaústres, como é que funcionam. Podemos ainda definir um deslocamento do balaústre como um todo, aqui no nosso conjunto, já com o guarda-corpo pronto. Podemos pedir para que o Revit faça um ajuste em relação à altura do patamar, definir como vão funcionar as uniões angulares e tangenciais. No caso, essas tangenciais aqui vão se aplicar mais nessa borda interna, aqui nesse corrimão que vai subir nesse lado interno. No nosso caso, não, porque os lances estão colados, mas se houvesse um vão aqui entre um lance e outro, esse trechinho é muito estreito, né? Então, além de uma mudança de direção, nós vamos ter uma questão tangencial entre as peças do guarda-corpo nesse ponto, que nós podemos resolver aqui com esse parâmetro de uniões tangenciais. Com a opção de estender os corrimãos para encontrar, ou adicionar segmentos verticais e horizontais, que é o que está acontecendo aqui, olha, nesses trechinhos, né? Ou então sem conexão nenhuma, ele quebra o guarda-corpo, tá? Podemos ainda definir como é que vai funcionar essa conexão aqui nesses pontos de encontro dos corrimões, ou por recorte ou por solda.
Podemos ainda definir um corrimão efetivamente superior para o nosso guarda-corpo, que aqui no caso é esta peça que está dando esse acabamento aqui. E neste caso, se existe um corrimão superior no nosso guarda-corpo, é ele quem define a altura total do conjunto. Atenção, ok? Não é essa configuração aqui, olha, do corrimão não contínuo. Observem que esse corrimão 1 chega a 80 centímetros só. Porém, aqui ele já nos informa que a altura é de 90 centímetros, porque existe esse corrimão superior aqui instalado nessa peça. Nós podemos tirar esse guarda-corpo, esse corrimão superior? Podemos, né? Basta selecionar um não aqui, aplicar. Ele vai dar uns erros para a gente, porque nós temos peças de balaústres que estão se conectando a ele, tá bom? Olha lá, tirou, tá? E o que ele fez com os balaústres? Ele reajustou para os corrimãos imediatamente inferiores, ou seja, no caso dos balaústres de postes, agora eles chegam até esse corrimão 2 e a altura do nosso guarda-corpo passou a ser de 80 centímetros, ok? Vamos deixar ali como estava. E podemos ainda inserir corrimãos extras aqui. Olha só, um corrimão 1, corrimão 2, que nos permite instalar esses elementos na parede, por exemplo, no caso de um corrimão para atender nossas normas de acessibilidade. Nós podemos definir deslocamentos, altura, posição, podemos também escolher um tipo, certo? Existem diversas configurações aqui. E por aí vai, tanto para o corrimão 1 quanto para o corrimão 2. Bom, assim sendo, já conseguimos identificar aqui as principais questões. Na próxima aula, nós vamos aprender a configurar este guarda-corpo de acordo com as nossas necessidades, para termos esse modelinho aqui final nós estamos propondo, ok? Bons estudos para você e até lá!